Imagine ligar para a emergência no meio da madrugada. Do outro lado da linha, você confessa friamente que acabou de tirar a vida de uma jovem grávida de 7 meses. A história de hoje nos leva à profundeza da obsessão, do abuso de poder corporativo e uma tragédia que mudou algumas leis. Eu sou a Cass e sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Pega o seu café ou a sua bebida preferida, senta bem confortável, aperta o play e me acompanhe em mais uma jornada na mente humana. Hoje vamos destrinchar um caso que vai muito além de um crime passional. É uma história sobre como o assédio no ambiente de trabalho pode escalar para o inimaginável e o sistema muitas vezes falha em proteger as vítimas antes que seja tarde demais. Nascida em 28 de agosto de 1990 em Illinois, Alicia era a definição de luz. Filha de Cherry e James, ela cresceu em uma família grande e amorosa, mesmo após a separação dos pais. Ela tinha também uma irmã chamada Breonna e 3 irmãos, o Luke, o Chase e o Colton. Em 1998, sua mãe, Cherry, casou-se novamente com Joey, que se tornou um padrasto dedicado para os 5 filhos. Alicia era aquela pessoa que irritava de tanta alegria. Ela era entusiasta, bondosa, extremamente ligada à família e sempre popular entre os amigos. Ela tinha grandes sonhos. Depois de se formar na Academia Católica de Juilliard, ela ingressou na Western Illinois University. Seu objetivo era claro e ambicioso. Ela queria ser psicóloga forense. Ela passou horas estudando, dedicando-se a entender a mente humana. Para ajudar a pagar os estudos e ter sua independência desde os 16 anos, Alicia trabalhou no departamento de jardinagem da Home Depot, no norte de Illinois. Era um trabalho que ela gostava bastante e que lhe dava flexibilidade para a faculdade, mas foi justamente nesse ambiente que deveria ser seguro que o pesadelo de Alicia começou a se formar, disfarçado de amizade e posição profissional. E é aqui que entra em cena Brian Cooper. 2 fatos importantes. Brian, primeiramente, era gerente regional da Home Depot. Ele era 15 anos mais velho que Alicia e foi durante 5 anos o seu supervisor direto. Ele controlava tudo, as tarefas que ela realizava, como ela fazia, seus horários e seus dias de folga. Ou seja, ele tinha o poder de facilitar a vida dela ou de transformar a vida também em um completo inferno. Segundo Sherry, mãe de Alicia, Brian nutria uma obsessão imediata pela jovem. Ele tentou mascarar isso como amizade próxima. Eles se viam ocasionalmente depois do trabalho, quando Alicia passeava com seu cachorro, mas Brian sempre quis ir muito mais além. Ele chegou a contar para colegas de trabalho que ele e Alicia estavam até namorando, uma completa e descabida mentira. Eles nunca tiveram sequer um encontro romântico. Sherry declarou posteriormente que sua filha não tinha absolutamente nenhum interesse romântico em Brian. Ela apenas tentou manter uma relação cordial e que muitas vezes ela se sentia pisando em ovos na tentativa de garantir o seu emprego na Home Depot, que era vital para os seus estudos. Foi aí que o verdadeiro rosto de Brian emergiu. Diante dos constantes e educados nãos de Alicia, ele iniciou uma campanha de terror psicológico. Ele não aceitou a exclusão. Brian começou a hostilizar Alicia dentro e fora do trabalho. Os relatos são completamente perturbadores. Ele abusou verbalmente dela na frente de outros funcionários e até de clientes, usando termos completamente depreciativos. Ele dava ordens contraditórias, por exemplo, mandava ela fazer algo e se ela não fizesse exatamente como ele queria, ameaçava demiti-la ou cortar as suas horas. Ameaçava, inclusive, reduzir o seu salário. Em alguns momentos, as atitudes de Brian beirou a agressão física. Relatos informam que viram Brian lançar objetos na direção de Alicia durante um acesso de fúria. A família e os amigos viveram o sofrimento dela, mas Alicia aguentou. Afinal, ela precisava do emprego. Ela estava presa na armadilha clássica do assédio hierárquico. E foi ali por meados de 2011 que a vida de Alicia deu uma guinada. Ela engravidou de um jovem que conheceu na universidade. O pai biológico deixou claro que não queria envolvimento, mas para Alicia, aquilo foi uma vitória. Ela decidiu ter o bebê e ser mãe solo, assim como sua própria mãe havia sido por um tempo. Pouco depois, ela descobriu que seria uma menina. O nome escolhido foi Eva Lucille. Mas aí chegou o verão de 2012.
Alicia estava no seu auge. Cursava o último semestre para se formar em psicologia forense. Estava grávida de 6 meses e radiante com a maternidade iminente. Ela já tinha comprado roupinhas, preparados enxoval. O plano era manter o emprego na Home Depot até após o nascimento da filha, para garantir o sustento de ambas. Mas Brian, ele não desistiu, meus amigos. A gravidez de Alicia, em vez de afastá-lo, parece ter intensificado sua obsessão doentia. Ele começou a sabotá-la ativamente. Ele agendava os horários de trabalho de Alicia propositalmente para coincidirem com suas consultas médicas de pré-natal. Ele criou desculpas esfarrapadas para passar mais tempo com ela, tentando conquistá-la à força. O assédio chegou a um ponto insustentável. Alicia denunciou Brian na alta direção da Home Depot, mas segundo os registros, os gerentes não fizeram nada de eficaz. Brian era um gerente regional, trazendo resultados, e a empresa optou por ignorar os gritos de socorro de uma funcionária aurista. E é muito bizarro como até hoje isso acontece. Como muitas vezes a vítima ela tem que provar por A mais B que ela tá certa e que o abusador tá errado. E mesmo assim, em inúmeros casos, as pessoas só tomam as devidas providências quando o pior já aconteceu. E que às vezes nem é a devida providência, né? Sentindo-se desamparada, Alicia engoliu o choro e continuou suportando as agressões para garantir o futuro da sua filha. Chegamos em agosto de 2012 e é aqui que a gente chega, infelizmente, ao ponto sem volta. Brian queria que Alicia fosse sua acompanhante no casamento da sua irmã. Só que óbvio que Alicia negou. Ela não queria ir, mas Brian usou sua cartada final. Ele ameaçou demiti-la se ela não o acompanhasse. Aterrorizada com a ideia de perder sua única fonte de renda, ainda mais agora com o bebê a caminho, Alicia cedeu à chantagem. Ela disse aos amigos que iria ao casamento única e exclusivamente para que seu supervisor não a demitisse. Sua mãe, Sherry, sentiu um aperto no coração. Ela sabia como Brian tratava a filha e tentava desesperadamente convencê-la a não ir, mas Alicia sentiu que não tinha escolha. Em uma tentativa mais que frustrante em acalmar a mãe, Alicia declarou que havia enfatizado para Brian que só ia com ele para o casamento apenas como amigos e que voltariam na manhã seguinte. E numa tentativa de garantir a segurança, Alicia disse à mãe que a festa de casamento e que o hotel onde ficariam era no mesmo local, o Sands Bay Beach Resort. Sherry ficou um pouco mais tranquila com essa informação, sem imaginar a armadilha que estava sendo montada para sua filha. No dia 18 de agosto de 2012, um sábado, eles viajaram cerca de 4 horas de carro de Plainfield, Illinois, até Wisconsin. Assim que chegou ao resort, a primeira mentira de Brian foi revelada. Alicia percebeu que os outros convidados do casamento não estavam hospedados naquele hotel. Eles estavam completamente sozinhos. A jovem, sentindo o perigo, enviou uma mensagem de texto para a mãe, dizendo que ela e o chefe tinham brigado e que voltariam para casa imediatamente. Sherry ficou surpresa, já que ela sabia que Brian deveria levar a irmã ao altar. Então não fazia muito sentido ele retornar para Illinois. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sherry enviou outra mensagem perguntando como estavam as coisas. E Alicia respondeu de forma curta que eles haviam resolvido os problemas e decidiram ficar. Só que isso era só mais uma mentira dolorosa para proteger a mãe. A verdade é que Brian continuou assediando Alicia no hotel, fazendo insinuações sexuais completamente inapropriadas. Alicia atingiu ali o seu limite. Tudo que ela conseguiu suportar, ela suportou. Mas naquele quarto de hotel, ela confrontou Brian. Ela disse que iria ao casamento, cumpriria sua parte no acordo imposto por ele, mas que assim que terminasse a cerimônia, ela retornaria para Illinois e a amizade deles acabaria por ali. Brian, obviamente, ficou extremamente furioso. Segundo o que ele declarou mais tarde à polícia, foi nesse exato momento, diante dessa exclusão definitiva, que ele planejou machucá-la. Eles foram ao casamento. A noite transcorreu aparentemente normal. Brian acompanhou a irmã pelo salão, mas à medida que a noite avançava e a festa continuava, Brian bebia cada vez mais. O álcool alimentava uma ira que fervilhava dentro dele. Depois da recepção, já de madrugada, eles voltaram para o quarto de hotel. Havia 2 camas separadas. Antes de se deitarem, Brian fez uma última tentativa de controle. Ele tentou convencer Alicia a fazer planos para ver um filme com ele no dia seguinte, que seria um domingo. Alicia, exausta de tanta insistência,
filha, manteve-se firme na sua decisão. Mais uma vez ela disse um não rotundo. Não teria filme e não teria mais amizade fora do trabalho. Ela se virou e foi dormir. Pouco depois que Alicia adormeceu, Brian viu sua oportunidade de covardia e de vingança. O que aconteceu a seguir foi narrado com detalhes pelo próprio assassino. Ele se lançou sobre ela na cama. Alicia acordou aterrorizada. Ela tentou se defender, mas foi em vão. Ela implorou pela sua vida e principalmente pela vida da sua filha, mas isso também foi em vão. Ela disse para ele que pensasse no bebê, mas nada disso foi importante para Brian Cooper. Ele a arrastou para o chão. A luta foi brutal. Alicia chegou a morder a mão dele na tentativa desesperada de se soltar, só que ele era muito mais forte que ela. Brian a estrangulou até que ela parasse de se mover, e foi naquela madrugada de 19 de agosto que ele tirou a vida de Alicia Bromfield, de 21 anos, e de Eva Lucille, que nasceria apenas em 2 meses. Só que se vocês pensam que a depravação e a covardia de Brian terminou por aí, nem um pouco, meus queridos. Em um ato final de violação e desumanização, mesmo com ela sem vida, ele queria ver como ela era sem roupa. Ele desprezou o corpo de Alicia e cometeu abuso sexual contra ela por cerca de 3 minutos. Várias horas depois do crime, já com o sol nascendo, Brian saiu do hotel. Ele provavelmente chegou a um posto de gasolina próximo, com as roupas desalinhadas, entrou na loja de conveniência e pediu para usar o telefone ao caixa. E ele ligou para o 911. Na gravação, ele relata com uma calma assustadora que Alicia estava sem vida no Sand Bay Beach Resort e que ele era o responsável. O operador, tentando entender a situação, perguntou se havia ocorrido algum tipo de acidente. E a resposta de Brian define o perfil de narcisista perigoso que ele é. Ele disse que o homicídio foi intencional, porque estava com raiva. E quando a gente pensa que o ser humano ele não pode nos surpreender, ele vem mais uma vez e nos surpreende. Não de forma positiva, óbvio que não. De forma negativa. A polícia chegou ao posto de gasolina e prendeu Brian, que não resistiu. Paralelamente, o investigador Mark Wickel foi enviado ao resort. Ao abrir a porta do quarto, a cena era completamente surreal. O xerife viu o corpo de Alicia no chão, coberto por uma manta até o peito, com a cabeça apoiada em um travesseiro. Parecia que ela estava apenas dormindo. Mas ao se aproximar, a brutalidade do ataque ficou evidente. O rosto e o pescoço de Alicia estavam cobertos de lesões, hematomas e lesões profundas, testemunhas de sua luta desesperada pela vida. Brian foi levado para interrogatório e foi mais do que disposto a confessar os detalhes escabrosos. Ele narrou que houve uma discussão, uma bebedeira, uma raiva por ser rejeitado, até que culminou no ato hediondo. Ele até detalha o abuso sexual pós-morte. Ele tentou pintar uma imagem de um crime passional, movido pelo álcool, pela raiva. Ele contou que tentou se matar depois, dormindo na banheira e tentando se afogar no chuveiro, mas que não conseguiu. No entanto, a polícia sabia que havia mais. A frieza dele não se condizia com o simples erro de um bêbado. Brian foi acusado de 2 homicídios dolosos em 1º grau e uma carga de agressão sexual de 3º grau. Pesquisadores examinaram provas sólidas para garantir que ele não escapasse, e eles encontraram muitas. Ao cumprir um mandado de busca na casa de Brian em Illinois, eles descobriram o nível da sua obsessão. No computador dele havia consideravelmente inúmeros vídeos de Alicia. Brian havia perfurado um pequeno buraco em uma prateleira em frente ao vaso sanitário do seu banheiro e colocado câmeras escondidas para cuidar do cachorro dele a seu pedido. E não parou por aí. A perícia no quarto de hotel de Wisconsin revelou outro dispositivo. Brian havia instalado uma mini câmera espiã no cesto de lixo do banheiro do hotel, capturando imagens de Alicia usando o banheiro e saindo do banho momentos antes de ser assassinada. Isso não foi um crime de momento, foi o ápice de meses de vigilância e violação da privacidade de Alicia. A polícia tinha um caso extremamente sólido. Quando o julgamento chegou, a mente manipuladora de Brian deu uma guinada de 180 graus. Mas, apesar da confissão registrada e detalhada, ele foi se declarando inocente. Sua defesa se baseou em uma brecha arcaica, mas legal, que existe em Wisconsin. Na época, a intoxicação voluntária. Os advogados argumentaram que Brian estava tão bêbado na noite do crime que não tinha capacidade mental para formar a intenção de matar. Se o júri aceitasse isso, ele não poderia ser condenado por homicídio doloso, ou seja, intencional. O primeiro julgamento
foi um calvário para a família de Alicia. Eles tiveram que ficar cara a cara com o assassino. Brian, em um movimento de puro narcisismo, leu poemas no tribunal, falando sobre como eles apreciavam a companhia mútua e como ele respeitava a gravidez dela. Ele chegou ao ponto de dizer, abre aspas, não tenho palavras para expressar o quanto lamento. Eu demonstrei com minhas ações meu amor eterno a essas duas lindas mulheres. Para a família de Alicia era uma tortura ter que ouvir aquilo. Tudo o que ele disse contradizia os testemunhos dos amigos e da mãe de Alicia sobre o medo que ela sentia dele e o assédio que ela sofria de forma constante. A tática da defesa, por incrível que pareça, funcionou parcialmente. Após 5 dias de depoimentos, o júri condenou Brian pela agressão sexual ao cadáver. Mas em relação às 2 cargas de homicídio em primeiro grau, o júri travou. 10 jurados votaram em culpado, mas pasmem, 2 acreditaram na defesa da embriaguez. O juiz teve que anular o julgamento dessas acusações, já que para ele ser condenado, o júri teria que ser unânime. Sherry saiu do tribunal devastada. O assassino de sua filha poderia escapar da pena máxima por causa de uma lei que dizia que estar bêbado era uma desculpa para atentar contra a vida dos outros. Só que Sherry não desistiu. Ela transformou seu luto em uma luta política. Ela descobriu que o Wisconsin era um dos apenas 12 estados americanos que ainda permitiam essa defesa. Ela foi até a mídia, ela falou com legisladores. Graças aos esforços incansáveis de Sherry, em 2014 a legislatura de Wisconsin mudou a lei, eliminando a intoxicação voluntária como defesa legal para homicídio. Embora a nova lei não pudesse ser aplicada retroativamente ao caso de Brian, ela garantiu que nenhuma outra família passasse pelo mesmo pesadelo que ela havia passado. O segundo julgamento de Brian começou em maio de 2014, quase 2 anos após o crime. A defesa tentou usar a mesma tática novamente, mas dessa vez, com a pressão pública e a declaração das provas, o novo júri não hesitou. Em apenas 1 hora de deliberação, Brian Cooper foi acusado de 2 acusações de homicídio intencional em primeiro grau contra Alicia e o seu bebê não nascido, Eva. Em junho de 2014, chegou o momento da sentença. O juiz Todd não poupou palavras. Ele destacou a brutalidade do crime, baseado no relatório do médico legista. Ele apresentou os fatos perturbadores que mostravam o caráter de Brian, o uso das câmeras espiãs, o fato dele ter usado a data do nascimento de Alicia como senha do celular logo após matá-la e a total falta de um pedido de desculpas genuíno à família da garota. O juiz sentenciou Brian a 2 penas de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ele recebeu anos adicionais por agressão sexual ao corpo. Brian Cooper, o homem que perdeu o controle de tudo, passará o resto de seus dias na instituição correcional Dodge, em Wisconsin. Mas a luta de Sherry não terminou na esfera criminal. Ela sabia que Brian não era o único culpado. Havia um sistema que permitia que ele agisse assim. Sherry entrou com um processo civil contra a Home Depot e as empresas terceirizadas de jardinagem que empregavam ambas. A tese era clara: negligência. As empresas tinham o dever de proteger a Alicia de um supervisor que a assediava. Durante o processo, surgiram muitas evidências de que outros supervisores do Home Depot sabiam do comportamento de Brian. Alicia não tinha sido a primeira. Antes dela, Brian havia ficado obcecado pela outra jovem funcionária, chamada Jessica, que acabou pedindo demissão porque as queixas ao RH não deram em nada. Brian tinha um histórico conhecido de assédio, abuso verbal e intimidação física. Mesmo assim, ele foi mantido em uma posição de poder sobre mulheres jovens e vulneráveis. O Tribunal de Apelações constatou que havia argumentos sólidos de que Brian usou sua autoridade de supervisor, um poder dado a ele pela Home Depot, para coagir Alicia a sua viagem fatal sob ameaça de demissão. Embora a Home Depot tenha tentado argumentar que o crime ocorreu fora das instalações da empresa, a justiça entendeu que a coerção que levou ao crime começou dentro da empresa. Abre aspas. Ressaltemos, os detalhes finais do acordo financeiro deste processo civil ainda permanecerão, mas a batalha legal colocou ali um precedente importante sobre a responsabilidade do empregador, tá? Depois de tudo, Sherry teve que lidar com a culpa avassaladora de sentir que poderia ter feito mais, com a raiva de ter perdido sua filha e neta de forma tão cruel e inesperada. Durante os julgamentos, como o juiz proibiu o uso de camisetas com a foto de Alicia, Sherry começou a usar roxo, que era a cor favorita de sua filha. Em todas as audiências, ela foi vestida de roxo. Logo, familiares e amigos lotavam o tribunal usando a mesma cor. Isso deu origem ao Projeto Púrpura, uma organização criada por Sherry para manter viva a memória da Alicia e Eva. O projeto fornece apoio financeiro e emocional a jovens mães solteiras necessitadas, além de terapia de luto para pais que perderam seus filhos mediante assassinatos. A mãe de Alicia encontrou forças até mesmo para perdoar Brian. Não por ele, mas para se libertar do peso
do ódio. O caso de Alicia Bromfield é um lembrete brutal de que o assédio no trabalho nunca deve ser ignorado. Que não significa não. Não, não é um talvez, não é um depois, não é um mais tarde. Não é não. E que a obsessão de um homem, quando alimentado pelo poder e pela impunidade, pode destruir inúmeras vidas. Que a memória de Alicia e da pequena Eva nos inspire em uma luta por ambientes mais seguros e por uma justiça que não tarde. Chegamos ao final de mais um vídeo. E lembre-se, se você ou alguém que você conhece está passando por assédio no trabalho ou em um relacionamento, procure ajuda, não se cale. Muitíssimo obrigada por acompanhar mais uma história difícil, mas necessária. Se esse vídeo tocou você, eu peço que deixe o seu like e compartilhe, para que a história de Alicia alcance mais pessoas e sirva de alerta. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!